Olá, amigos. Venho aqui agradecer a todos que participaram desse processo, onde nós estamos colocando aí vários profissionais, vários buscadores que estão aí tentando trazer uma abertura de consciência para todos que estão na busca dessa renovação. Desta vez com o Paulo Castilho, e vamos aí trazer para vocês outros mais. O que eu venho apresentar para vocês é a segunda parte do vídeo, onde nós falamos aí sobre o ser quântico, onde nós falamos também sobre a medicina oriental, né? Onde nós pudemos também falar um pouquinho sobre a física quântica, sobre o Nikola Tesla, né? E vai ser muito importante que você compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Dê o seu joinha se você gostar também. Isso ajuda bastante para que nós possamos trazer mais conteúdos neste canal. Conto com vocês. O que é um ser quântico? Um ser quântico. Então, essa palavra quântica, ela está super usada para qualquer coisa, né? Uhum. Basicamente, se a gente for entrar na origem da palavra, quantum, que vem do latim, quer dizer uma quantidade mínima de energia. Então, de maneira geral, quando a gente está falando quântico, a gente está se referindo ao nível das coisas que estão no nível da energia do átomo e não da estrutura do átomo que forma a matéria. Né? Então, a partir disso, a gente tem o discurso de que, assim, existe a física que atua dentro das leis naturais e vai perceber os fenômenos naturais, né? Então, vai ver pressão, atmosfera, eletricidade, magnetismo, essas coisas. E você tem o que funciona por baixo dessa estrutura, que é um estudo totalmente novo, né? Tem aí cerca de 100 e poucos anos, e que vem subverter um pouco, né, a ordem lógica dos fenômenos que sempre foram estudados pela física, porque você começa a criar as coisas a partir da energia e não necessariamente de um estudo lógico onde tudo vai funcionar do mesmo jeito e vai ser provado do mesmo jeito. Então, o ser quântico, para mim, é esse ser que hoje tem essa capacidade de criar a partir do paradigma da consciência e não da materialidade, né? Sim. A matéria ela é finita, e a consciência, como é a fonte de toda a criação, é infinita. Então, ela vem como uma nova perspectiva para que nós, como seres conscientes, possamos fazer escolhas a partir da consciência, que vai criar sempre no reino do nós, mais para todo mundo, e não no nível individual e materialista. Então, o ser quântico, para mim, é esse que escolhe agora, a Sim. partir da consciência, o que ele quer criar. Ele não é partícula, ele é o todo, né? O Ele é ser o todo, quântico. apesar de estarmos individualizados, mas nós Sim. somos individualizados, Pois né? é, e assim, eu acho que a partir dessa partícula, a partícula do ser quântico, que ele é o todo, ele pode estar aí acessando essas ideias, acessando novos conteúdos, acessando tecnologia, e ele materializa isso, né? Então, os físicos quânticos, eles foram muito perseguidos, né? Então, tudo que ele trazia Até de hoje. coisa que poderia ser acessado lá por cima, eles foram muito perseguidos, né? Hoje nós temos aí a noção real do valor, por exemplo, do Tesla, que usava as energias, que ele Uhum. foi, vamos dizer assim, escondido durante muito tempo por interesses, né? Que foram aí ele praticamente foi uma pessoa que foi usada, né, com todo aquele conhecimento que ele teve, e eles puseram ele meio assim, escondidinho, né, Ele para não foi aparecer. usado e abusado, né, inclusive. Pois é, então, tá aí, né? E hoje ele está sendo assim valorizado por todos que sabem, que vão em busca. Pessoal aí, vão buscar a história do Tesla, ver o que ele fazia, como que ele se colocava, né? Pena que ele morreu aí meio no ostracismo, né? E foi perseguido. Mas como todo gênio que trouxe uma contribuição para a humanidade,
Hoje nós estamos aí com algumas tecnologias que estão usando toda a tecnologia do Tesla, há tantos anos aí escondido. Olha aí, o físico quântico escondido durante um bom tempo, não é, Paulo? Então, como a gente estava falando desde o começo do papo, ninguém engana a energia da verdade. Então, o legado que o Tesla conseguiu deixar para o planeta Terra, ainda que tenham tentado subjugá-lo, apagar tudo aquilo que ele trouxe, né? Uma das coisas mais legais que eu acho que ele trouxe foi, por exemplo, o princípio de você ter eletricidade livre. Então, a gente não pagaria para ter eletricidade. A eletricidade, como um princípio para fazer as coisas funcionarem, na visão do Tesla, deveria ser um bem público, como o ar que a gente respira. A gente poder ter a eletricidade para disponibilizar para todo mundo. Imaginem vocês a estrutura da Matrix que ganha dinheiro com a venda de eletricidade, explora isso, os monopólios, as empresas, né, que querem resguardar a sua reserva de mercado. Imagina, Sim. o dinheiro que eles achavam que eles iam perder, por isso que eles foram tão cruéis, por exemplo, com o Tesla. E essa é só uma das invenções, né, que o Tesla criou, que eu acho uma das mais legais, porque isso beneficiaria tanta gente, né? Até hoje o Brasil ainda tem lugares que não tem luz elétrica. Gente, você tocou num ponto maravilhoso que eu vi hoje, fiquei muito feliz, né? Então, foi inaugurado, acho que essa semana, a energia livre, aí é energia solar, aonde? No Amazonas e no Acre, se eu não me engano. Uhum. Gente, são os amazonenses, né? Os amazonenses, utilizando a energia solar que for entregue e não vai ser mais usado o diesel, que eles usavam transformadores, né? Para Que é altamente estudar poluente, né? poluentes, né? Então, vai ser energia solar a partir dessa semana. Então, isso eu acho que foi um ganho tão grande que a gente só tem que agradecer, porque olha só as coisas acontecendo. Precisa vir alguém que esteja disposto a dar força para que isso aconteça. O nosso país é um país, vamos dizer, muito grande, onde precisa ser levada energia livre para essas comunidades ribeirinhas, né? E sem ter que pagar luz, gente. Olha que bacana, né? Daqui a E a pouco gente vem aí. tem muita luz solar disponível no nosso país. Esse é um Pois recurso de muita generosidade, né? sim, então, olha só, e fora a vantagem da gente também estar falando sobre isso, dos carros que vão estar utilizando energia livre, que já estão em projetos, né? Então, já pensou você ter um carro que ele vamos dizer assim, movido a água? Que delícia, né? Não ter que pagar gasolina, né? Tá? Hoje está um pouco inviável a gente ter um carro desse, mas ele já está aí em projeto, energia solar também para o carro. Então, vai ser mudado. Eu não sei nem se eu vou estar viva, né, para ver tudo isso, mas eu estou Uhum. muito feliz com todo o avanço tecnológico que a gente está tendo. E aí sendo favorecido para as populações mais carentes, né? E, sei lá, eu acho que é um momento mágico, né, que nós estamos Sem passando. dúvida. Até hoje, a concentração de renda no planeta, né? A concentração de tecnologia, a concentração de educação, os privilégios, eles serviram a pouquíssimos, né? Uhum. 1% dos mais ricos controlando 95% das pessoas, uma camada média ali que é o que sustenta toda essa mentira, porque tem medo de perder seus privilégios, não quer ir para baixo, né? Então, um filme maravilhoso, posso deixar uma dica aqui, que traz um Pode. pouco de... É O Poço, você viu? Não, não assisti. Você ouviu falar Fala desse um filme? pouquinho. É Eu vou até recém-lançado. anotar aqui. É o oposto. Olha, tem no Netflix, e é um Tá. filme, se eu não me engano, ele é espanhol, né? E é uma história muito louca, assim, um pouco surreal, não é uma história de vida na cidade, essas coisas, né? O filme se passa dentro de um edifício, e esse edifício é uma estrutura onde as pessoas vão lá e elas moram em andares, né? E no meio desses andares tem como se fosse um poço, daí o nome do filme, onde passa uma mesa, onde é preparado um banquete. Então ele sai lá da cobertura, repleto de comidas e guloseimas e coisas
sabe, quitutes super nobres e tudo, só que quando chega lá no andar de baixo, já não tem mais nada. Mais nada. E aí isso traz uma metáfora para dizendo assim, os privilegiados que estão em cima, eles conseguem comer aquilo que tem de melhor. E as pessoas que estão lá embaixo vão comer só o resto. Eu não vou contar muito do filme, porque eu não quero fazer um spoiler aqui, mas é um filme que foi comentadíssimo. Tem um monte de pessoas que trabalham com expansão de consciência, mesmo críticos de filme, que não têm necessariamente uma relação com expansão de consciência, que falam um pouco dessa metáfora de uma forma até com mais propriedade, né, do que eu, porque falam melhor sobre o filme, tem qualidade para falar uma crítica cinematográfica, mas ele traz de uma maneira metafórica muito dessa relação de poder e subjugamento, né? E o interessante é que no filme ninguém está estável. A cada 1 mês ou 2 meses, alguma coisa assim, tem um determinado período de tempo que as pessoas, dependendo das coisas que elas fizeram durante esse tempo no andar que elas estavam, elas vão ser transferidas ou para o andar de cima ou para o andar de baixo. De maneira que, assim, se elas vão para o andar de cima, elas vão comer melhor. Se elas vão para o andar de baixo, elas vão talvez até passar fome, passar sofrimento, né? E aí entra o personagem principal da história, que é um cara que tem, assim, uma aura meio de Don Quixote, meio de justiceiro, né? Tá. E é o cara que fala todo mundo e fala, escuta, mas por que você que está aí no andar de cima precisa comer mais do que você precisa para se satisfazer? Por que você não pode deixar um pouco? E aí, a história do filme, o enredo se passa nessa descoberta e nessa proposta que ele faz para que as pessoas se sentirem mais iguais, né? Que é esse estado de unidade da consciência que a gente já falou aqui, e não criar aquela realidade com base na separação, né? Com individualização, na separação do todo. Então, é um filme que traz muitos desses elementos que a gente conversou até agora, eu acho. Fica a dica. Incrível, incrível, né? Tem até um filmezinho, se eu não me engano, que está no Face, se eu não me engano, mas eu vou ver se eu consigo encontrá-lo. Ele foi feito uma animação onde eles mostram um prato, uma tina com sopa, né? E as pessoas muito magras, famintas, e eles tinham aí umas colheres onde todos estavam, não sei se você já viu, eles ficam sentados em volta dessa tigela muito grande, que seria essa sopa, e eles, uma colher que ia quase que do outro lado da panela, e eles tinham que comer. Então, o que aquele filme passa? Ele passa que com aquela colher grande, você não precisa se alimentar, você dá a comida para o outro, e se um der a comida para o outro, todos se alimentam, não vai ninguém passar fome. Né? E assim, muito bacana esse vídeo, ele mostra bem isso também, de você pensar no outro, quer dizer, você tem aí um cabo muito grande que não dá para você comer, mas você, de repente, se todos, para não passarem fome, mesmo você não conhecendo aquela pessoa, você vai servir aquela pessoa e aquela pessoa vai te servir e todos comem juntos. Bacana também, né? Exato. E aí a gente tem essa questão da pandemia, né? As pessoas estão tendo oportunidade de se voltar mais para dentro, de se conectar mais com aquilo que é essencial, não com esse nível de consumismo, de gastar, ter só para si, né? A chegada da pandemia e do vírus está dando uma grande oportunidade, né, para a gente, de maneira que eu acho que isso não é um acidente. Eu costumo brincar, dizer que Deus apareceu na forma de vírus, porque esse vírus está em todos os lugares, ele é onipresente, né, e ele é onisciente, enfim, ele nos deixa vulnerável, ele está tornando a gente mais igual de alguma maneira, mas ainda tem governos e pessoas que insistem em estar na dualidade, no julgamento, porque o vírus é chinês, por exemplo. Isso é um julgamento, sabe? Porque, assim, pode surgir um vírus ainda pior e vir aqui do Brasil, né? Qualquer tema que você desequilibra, e a gente está aí com a Amazônia numa situação muito delicada, né? Que cada vez tem aumentado as queimadas nos últimos 2 anos, isso aconteceu, isso pode surgir aqui. E, assim, surgem doenças em outros lugares. A gente teve agora essa gripe que surgiu na China, que acabou virando coronavírus, mas você teve a gripe espanhola no começo do século passado. Então, a culpa era da Espanha? Não.
Ela vai surgir em algum lugar do mundo, porque em algum lugar do mundo vai haver um desequilíbrio do meio ambiente, né? E a natureza ela vai se impor, ela vai se manifestar. E muito do que eu vi dessa leitura, vamos dizer assim, energética ou quântica, se você quiser chamar assim, do surgimento desse vírus, é que não necessariamente ele vai ser só um acidente de laboratório, como chegou a ser cogitado. Para mim, faz muito mais sentido de que, assim, as pessoas chegaram num nível de consumismo, num nível de irracionalidade das próprias vidas, que, assim, a gente estava insanamente destruindo o meio ambiente, o planeta. A gente não estava naquele estado de unidade Valores, de terra né? e Os tudo. valores pessoais e de família que não estavam mais valendo nada, né? E hoje você é obrigado a conviver com a sua família. Quer queira, quer não, você está convivendo, você acaba descobrindo coisas no outro que você nem sabia, né? Uhum, é verdade. E aí o vírus surge na China, porque a China é o país que hoje está mandando no mundo, é o país que mais produz no mundo, né? Então, Uhum. tem também a história da China, que eu estou falando isso num nível energético, é uma leitura absolutamente particular minha sobre isso. Não estou Tá. dizendo nem que eu estou certo, nem que eu estou errado, mas se você pegar informações, você começa a fazer relações, por exemplo, com a China ser o país que tem o maior PIB do mundo. A gente tem então gera muito dinheiro, as pessoas estavam olhando muito mais para o dinheiro do que para todas as outras coisas importantes na vida. Então ele surge lá e de lá se espalha para o mundo da mesma maneira que hoje a China produz para o mundo inteiro, né? Nasce no Oriente, a Terra do Sol nascente, enfim, dá para fazer várias relações aqui, né? Do porquê que isso aconteceu lá, mas foi lá porque tinha que ser lá. Não adianta a gente, Uhum. porque foi na China, então vou ter preconceito, por exemplo, com o chinês. Não Uhum. faz De sentido. jeito nenhum, tem muita A gente gente boa, tem que né? ficar junto. Sim, né? E outra, assim, é claro que nós não podemos pensar nos governantes só, né? No aspecto de governo, de como foi subjugada aquela população, sobre a escravidão que eles se submetem, mas lá é um país também muito grande. Foi subjugado, os profissionais que trabalham e dormem dentro do emprego para ganhar um tiquinho desse tamanho aqui, e aí não dá nem para sustentar sua família, e ele fica escravo daquela situação, em produzir, 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 Exato. e é uma coisa, né? Mas, assim, dentro de um outro parâmetro da China, a China, ela, pelo menos, deveria ser um país onde ela pudesse mandar informação em termos de energia, né? Nós temos aí o Feng Shui, né? Que está aí trabalhando, mestres, né, que estão ligados a filosofias orientais e que trazem para a gente muito conteúdo aqui nesse momento, mas, assim, nós temos que saber que não são só os bons e os maus estão lá, tá? Os bons e os maus. Sim, Nós estamos vendo e valorizando somente os maus, mas nós exatamente. esquecemos Muito de legal. ruim, A né? China é um Mas país a que tem parte muitas boa, contribuições, né? A gente sim, tem a milenar medicina tradicional chinesa, que sim, há milênios já, com base no princípio da energia, é uma medicina muito mais ancestral do que a nossa medicina moderna, alopática, né? acupuntura, A acupuntura, a questão de trabalhar com ervas. Os sim, chineses da tradicional chinesa já usavam as ervas para curar, já usavam o princípio da energia como o princípio da vida, como o princípio da saúde, né? Então, os chineses, na verdade, eles estão muito à frente do que essa história onde você recorta o presente e fala, o vírus é chinês, nasceu aqui. Não, os chineses são fonte de cura para o mundo, eles são fonte de dinheiro para o mundo, eles têm grandes contribuições se você parar para perceber o todo do que a China representa. Aquele é um lugar uhum. muito Não vamos beneficente. esquecer que Buda, ele é mais velho que Cristo, viu, gente? Porque, assim, em alguns povos, lá do Oriente, ou em alguns povos, se você perguntar, vamos dizer assim, para um mongol ou para um esquimó, você conhece Jesus? Muitos deles não sabem quem é, de repente, entendeu? Então, nós temos que ver que nós somos um país cristão na grande maioria, né? Mas, assim, o Oriente, ele traz uma filosofia diferente,
Buda é mais velho que Jesus, tá? Para que vocês saibam, aqueles que não sabem. E, pelo que eu sei, Jesus, na sua reclusão, ele foi para alguns mosteiros, pelo que eu sei também, que nós estudamos aí, ele foi buscar conhecimento, tá? Para entrar com essa energia. Aliás, é uma energia crística, tá? Jesus, ele é só um representante dessa energia crítica. Então, nós estamos num momento onde, é claro, ele está aí ajudando a fazer toda essa movimentação, dessa transição planetária, mas nós não podemos deixar para trás o que existiu antes de Jesus, né? A filosofia de Buda. Vamos lá, vamos tentar buscar mesmo os hindus, não é mesmo? Tem tanta informação também aí que a gente tem que acessar de vez em quando e saber que faz parte do todo, não é mesmo? Então, as civilizações, né, mais antigas que a gente tem no mundo, elas vêm do Oriente. Não é à toa que a gente tem a expressão, né, que o Oriente é a terra do sol nascente. Então, quando o sol nasce, quando a humanidade surge, né, muitas das coisas que a gente tem, elas vêm do Oriente. Boa parte dos conhecimentos que a gente tem nascem no Oriente. Tanto, por exemplo, no nível médico mesmo, como a gente estava falando da medicina tradicional chinesa, que é ancestral, né? Mas você tem a própria Ayurveda, que na linguagem da Índia, né? Quer dizer ciência da vida, e é um outro tipo de medicina oriental, que também é bem diferente da medicina alopática, que é essa medicina ocidental, né? Essas duas medicinas, por exemplo, ambas têm como princípio tratar não a doença, mas tratar o doente, geralmente de maneira preventiva. O foco dela é na pessoa e não no doente. Então, quando a Nós gente. temos os florais também, né, que mexem com o campo energético, né, e vem da natureza. Que... Eu não sei se os florais vêm do Oriente, né? Mas o que eu posso Não, dizer é que, assim, essas medicinas ancestrais, que são pouco difundidas aqui, elas sobrevivem até hoje, com toda a força da indústria farmacêutica, com todos os lobbies dos laboratórios, todos os interesses financeiros que fazem parte hoje do mundo. Né, a gente vê aí a história da cloroquina, não cloroquina. Eu não estou dizendo só no Brasil, isso no nível mundial. Então, existe toda uma rede de manipulação de interesses que nunca derrubou esses saberes que vêm do Oriente. Né? uhum, Próprias religiões, a gente tem no Oriente o berço das principais religiões do mundo. O hinduísmo vem do Oriente, o budismo vem do Oriente, o, os muçulmanos vêm do Oriente, né? Quando Jesus Cristo nasceu, é que a religião se ocidentalizou um pouco, porque ele fazia parte do Império Romano, mas ele nasceu em Jerusalém, que é no Oriente. E depois uhum. a cultura greco-romana que se desenvolveu e criou a base de existência da nossa sociedade ocidental, ela acabou meio que cristianizando o mundo, né? Então, os países europeus se tornaram cristãos, eles cristianizaram as suas colônias na África, na América, e o mundo se tornou cristão. Mas E antes disso, criou um país, né, um país do Vaticano. então, na verdade, isso aí é um efeito histórico. O mundo não nasceu cristão, o mundo nasceu com outras religiões, com outras fontes de conhecimento, que às vezes a gente não conhece aqui porque não tem referência, porque essa matrix, esse sistema, da maneira como ele funciona no mundo ocidental, ele não traz essa cultura para a gente. Mas dá para a gente pesquisar e descobrir que o Oriente, de forma geral, ele é muito interessante de ser estudado, tem muita coisa para a gente aprender, né, Ana? Sim, sim, né? Eu mesma sou reikiana, né? Sei o quanto que o reiki ajuda também nesse campo energético. O yoga, né? Que também faz parte de todo esse Sem trabalho, dúvida. né? E que faz parte desses exercícios que são muito familiares, muito apropriados para todas essas angústias. Paulo, eu queria que você falasse um pouco de quais os sintomas que estão sendo apresentados aí para você no dia a dia, que as pessoas acabam falando recorrentemente, né? Tanto para mim como para você,
de alguns sintomas que elas vão tendo, porque essa mudança do padrão energético do planeta afeta realmente todo mundo, né? Nós estamos aí com uma aceleração muito grande dessas ondas Schumann, mas que passa a vibrar dentro da gente. E quais são os sintomas? Bom, basicamente a gente já falou, né, do que eu percebo que é uma das principais coisas que aparecem, que é o medo. Então, o fato de existirem pessoas morrendo por causa de uma novidade, que é o vírus que aparece, vai colocar as pessoas na frequência do medo. Então, o sintoma mais comum que a gente está vendo é as pessoas ou com medo de ficar sem dinheiro, ou com medo da morte, de morrerem, ou de perderem seus parentes, ou medo de ficarem doentes e sofrerem, né? Então, o medo, na verdade, ele é o principal sintoma que eu percebo, que aí se mostra nessas diferentes vertentes, né? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ficar sem emprego, medo da falta. Ansiedade. E aí o medo gera justamente ansiedade, que vai gerar o estresse, né? Taquicardia, sudorese, né? E tudo isso vai manifestar o quê? A falta de confiança na fonte da criação. Vai manifestar na insegurança de que você está conectado. Então, na verdade, a origem do medo é a falta da conexão com o todo, porque as pessoas ficaram valorizando mais o ter do que o ser, né? Uhum. E ter tanta quantidade de dinheiro, eu tenho que ter um carro, eu tenho que isso, eu tenho, e todo mundo esqueceu que a gente é. Se a gente for o ser infinito, que cada um é, porque a gente é criado, né, a luz do que é infinito, a gente é gerado por algo que é infinito, que é atemporal, né? Só que isso parece história de fantasia, parece um papo místico, mas realmente, quando as pessoas que começam, por exemplo, a meditar, começam a silenciar o pensamento, né, o que começam a fazer, receber reiki, as pessoas que vão buscar esse tipo de coisa, são as pessoas que se acalmam. Não adianta. Você pode ter outra forma de se acalmar? Sim. Você pode se entupir aí de calmante químico. Vai funcionar? No primeiro nível vai, mas vai te trazer uma outra consequência. Você é a fonte de todas as curas. O corpo humano é capaz de produzir tudo, ou boa parte, a maior parte daquilo que ele precisa. E a gente está buscando sempre fora. Você fica doente, você busca alguma coisa fora. Hoje tem essas terapias holísticas ganhando cada vez mais reconhecimento, inclusive, né, científico, das pessoas curarem não na química, que é a forma como funciona a indústria farmacêutica, os interesses, os laboratórios, o dinheiro, sempre o dinheiro. A gente está esquecendo de ser. Veja, o mundo natural não precisa de dinheiro. E não tem um passarinho que passe fome. Agora, Deus não vai jogar comida no ninho do passarinho. O passarinho tem que estar atento ao ambiente, tem que estar conectado com o todo, para sair do ninho e perceber onde está o meu alimento. Mas não vai faltar. Não vai faltar alimento para ele jamais. Entende? O passarinho nunca vai passar fome se ele estiver conectado. Que ele esteja conectado com o todo, né? Ele está lá conectado com o todo, ele segue a sua intuição e ele vai à procura daquele caminho do melhor alimento. É claro que de vez em quando tem um predador atrás dele, né? Mas esse predador dizem que é para ele voar mais, para ele ser águia, né? De repente, para ele correr atrás das suas Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo, né? O passarinho saber que ele mais dia menos dia ele vai morrer, seja de velhice, seja de ser uma contribuição para ser alimento para alguém, né? Então nós também temos parte nesse jogo que nós não somos nem melhores nem piores do que os outros seres. A gente está no nível de igualdade, com a diferença que a gente pode escolher com consciência. Veja, os animais não se maltratam, os animais não têm um nível de vingança e crueldade que nós nutrimos uns com os outros. É impressionante ver que a gente tem uma capacidade de raciocínio e inteligência, seria para a gente criar mais no mundo, para a gente ter um mundo equilibrado, para não faltar nada para ninguém em lugar nenhum. Nós temos totalmente essa capacidade. E que nível de irracionalidade que a gente tem também, é muito paradoxal isso, de que o homem consegue ser o animal mais vil, mais vingativo,
mais violento. Você vê um leão com toda a agressividade que ele tem ao matar uma presa, ele se reserva ali ao direito de alimento dele, ele mata aquela presa, existe um nível de violência e crueldade naquilo. Mas ele não faz isso de uma maneira indiscriminada, ele faz ali para cumprir um ciclo de se alimentar. Isso é legítimo. Vamos dizer, você derrubar uma árvore para você construir uma casa num lugar, é legítimo. Agora, você derrubar uma floresta para construir um condomínio e olhar só por direito individual de cada um morar, onde a gente vai parar? Então, na verdade, no mundo da consciência, não tem certo e errado, não tem energia boa, energia ruim. Você tem diferentes de frequência. E quando você tem consciência de que tudo é energia, e a partir desse paradigma da consciência e da energia você pode criar tudo, você vai saber escolher o que geralmente vai criar mais para todos. Você vai saber escolher o que vai criar no reino de nós, porque a gente já entendeu que ninguém vive separado. A gente tem uma outra teoria também que diz que nós somos seres psíquicos. Então, muito desse medo que as pessoas estão captando não são medos nossos. São medos que estão nesse inconsciente coletivo, que o Jung falava muito disso, né? Você que é psicóloga deve saber disso, certamente. Muito dessa frequência energética que a gente está vibrando, então a gente está com uma frequência, vamos dizer, de baixa vibração, muita gente vibrando no medo, no medo, no medo, de repente você está sentindo um medo que não é seu. Sim, a síndrome do pânico. Horrível. É. Exato.